Você já conheceu lugares onde a natureza é implacável, onde o clima, os animais ou o isolamento desafiam a sobrevivência humana? Mas agora, na reta final dessa jornada, chegou a hora de explorar os cantos mais enigmáticos e perigosos do planeta. Lugares onde a ameaça vem de fontes invisíveis, silenciosas e, por vezes, criadas por nós mesmos. Na ilha japonesa de Miyakejima, os moradores convivem com gases tóxicos expelidos por um vulcão ativo. No deserto de Danakil, na Etiópia, o calor é tão extremo que parece pertencer a outro planeta. Já em Fukushima, o que está no ar e no solo é o legado de uma das maiores tragédias nucleares da história. E na Inglaterra, um jardim aparentemente belo e tranquilo guarda um segredo mortal. Plantas que podem matar com um simples toque ou respiração. Então já pega o seu café, inscreva-se no canal Fatos em Cenas e prepare-se para descobrir o lado mais sombrio e surpreendente do nosso mundo. Esta é a terceira e última parte da nossa série sobre os lugares mais perigosos da Terra. E acredite, deixamos o melhor ou o pior para o final. Imagine viver em um lugar onde, ao sair de casa, você é obrigado a carregar uma máscara de gás, onde o ar que se respira pode, em certos momentos, ser tóxico o suficiente para matar. Parece ficção científica ou um cenário de filme apocalíptico, mas esse lugar existe e está no Japão. Seu nome é Miyakejima, também conhecida como a Ilha dos Gases Venenosos. Localizada no arquipélago de Izu, cerca de 180 quilômetros ao sul de Tóquio, Miyakejima é uma ilha vulcânica ativa que pertence à Prefeitura Metropolitana de Tóquio. No centro dela está o imponente e inquieto Monte Oyama, um vulcão com mais de 800 metros de altura que tem um histórico turbulento de erupções violentas. O pior aconteceu no ano 2000, quando o Monte Oyama entrou em erupção com tamanha força que toda a população da ilha teve que ser evacuada. Cerca de 3.600 moradores foram forçados a deixar tudo para trás. E mesmo após o fim da atividade explosiva, o perigo estava longe de passar. Isso porque o vulcão começou a liberar grandes quantidades de dióxido de enxofre, SO2, um gás altamente tóxico. Esse gás, quando inalado em altas concentrações, pode causar danos severos aos pulmões, problemas respiratórios graves, irritações nos olhos e até morte por sufocamento. Nos anos seguintes, o solo da ilha ficou encharcado por enxofre, e o ar, por mais de 4 anos, era literalmente irrespirável. Só em 2005 as autoridades permitiram que os moradores voltassem, mas com uma condição: a máscara de gás deveria estar sempre à mão. Até hoje, avisos sonoros ecoam pelas ruas quando os níveis de enxofre no ar se tornam perigosos. Em certos pontos, especialmente nas áreas próximas ao vulcão, o uso da máscara ainda é obrigatório. Placas espalhadas pela ilha alertam constantemente sobre a qualidade do ar. É como viver em uma cápsula de vigilância ambiental permanente. Apesar disso, muitos moradores decidiram retornar. Outros vieram pela curiosidade. Hoje, Miyakejima tem pouco mais de 2.000 habitantes, que convivem com o risco diário de intoxicação em troca da tranquilidade da ilha, das belezas naturais e do vínculo afetivo com sua terra. Mas há algo ainda mais surpreendente. A ilha virou atração turística. Turistas do Japão e do mundo visitam Miyakejima justamente pela experiência inusitada de circular por um local vulcânico ativo, com possibilidade de usar máscara de gás, explorar paisagens áridas e florestas reconstituídas, observar formações geológicas únicas e, especialmente, observar aves raras. A ilha é um dos principais santuários de observação de pássaros do Japão, e muitas espécies encontraram ali um refúgio, já que o isolamento humano momentâneo ajudou a recuperar parte da fauna. Miyakejima também se tornou objeto de estudo científico, tanto em geologia quanto em medicina ambiental. Pesquisadores avaliam como o corpo humano reage à exposição prolongada a baixos níveis de gases tóxicos e monitoram a atividade vulcânica em tempo real, com sistemas de última geração. Mesmo assim, o risco continua. O Monte Oyama permanece ativo e nova erupção pode acontecer a qualquer momento. A qualquer sinal de atividade sísmica, a evacuação da ilha pode ser retomada imediatamente. Miyakejima é, ao mesmo tempo, um paraíso e uma armadilha silenciosa, um lugar onde se vive entre o mar e o magma, entre o céu azul e o enxofre invisível, onde a vida humana caminha lado a lado com um gigante adormecido que, às vezes, sussurra sua presença no cheiro forte do ar. Para muitos, seria impensável viver ali. Para outros, é apenas a rotina de todos os dias. Uma ilha onde a máscara de gás é como o guarda-chuva. Você pode não usá-la hoje, mas sempre precisa estar preparado. Existem lugares no planeta onde a vida insiste em florescer, mesmo nas condições mais adversas.
Mas o deserto de Danakil, no nordeste da Etiópia, é tão extremo, tão hostil, que muitos cientistas o consideram um dos ambientes mais inabitáveis da Terra. É como caminhar sobre a superfície de outro planeta, e com o risco real de não voltar. Danakil é conhecido por muitos como o berço do inferno, um título que não é exagero. As temperaturas podem ultrapassar 50 graus à sombra, o ar é carregado de vapores tóxicos e o solo borbulha com lavas, enxofre, sal e ácido sulfúrico. É o lugar mais próximo que temos de um cenário alienígena, e é real. Localizado na chamada Depressão de Danakil, o deserto está abaixo do nível do mar e se formou sobre uma região de intensa atividade tectônica, onde 3 placas continentais estão se afastando: a africana, a arábica e a somali. Essa movimentação constante faz da região uma verdadeira ferida aberta no planeta, com vulcões ativos, geysers de ácido e campos de lava em ebulição. Um dos pontos mais impressionantes é a cratera da Lol, um dos lugares mais surreais e tóxicos da Terra. Ali, o chão é coberto por uma crosta de sal tingida de amarelo, verde e laranja brilhantes devido à alta concentração de enxofre, ferro e outros minerais. Parece arte psicodélica, mas é um caldeirão químico mortal. A água que brota dessas fontes termais tem pH quase 0, tão ácida quanto o ácido de bateria. Cientistas tentaram encontrar vida microbiana nesse ambiente, e até hoje os resultados são inconclusivos. Talvez nem as bactérias resistam ali. Isso faz de Dalol um dos raros pontos do planeta onde não há registro de vida conhecida. E não é só o ambiente que assusta. A região é habitada pelo povo Afar, um dos grupos étnicos mais resistentes e resilientes do mundo. Eles vivem em tendas sob o sol escaldante, extraem sal manualmente das crostas do deserto e formam caravanas de camelos que cruzam quilômetros de paisagem inóspita para vender o mineral. Tudo isso em um dos climas mais severos do planeta. A mineração de sal é feita com ferramentas rudimentares, sob risco constante de queimaduras químicas, desidratação e exposição a gases tóxicos. Mas para o povo Afar, esse é um estilo de vida milenar e a única forma de sobrevivência em uma terra onde quase nada nasce. Apesar dos perigos extremos, o deserto de Danakil atrai cientistas, exploradores e aventureiros do mundo inteiro. Geólogos estudam seus vulcões e formações minerais. Astrobiólogos o comparam a ambientes de Marte e de luas como Europa, de Júpiter. Já fotógrafos se encantam com a paleta de cores impossível que a natureza criou ali. Mas nada disso diminui o risco. Pisar em solo instável, escorregar em uma poça ácida ou inalar gases tóxicos pode ser fatal. Inclusive, a cratera do vulcão Erta Alley, também em Danakil, abriga um dos poucos lakes de lava ativos do planeta, com temperaturas que ultrapassam 1.200 graus Celsius, um passo em falso e não há retorno. E ainda há outro fator, o isolamento. A região é remota, de difícil acesso, e as condições de resgate são precárias. Viagens até lá geralmente exigem guia especializado, comboios com veículos 4x4, escolta armada e autorização do governo etíope. Mesmo assim, quem visita Danakil volta com a sensação de ter tocado o núcleo da Terra. É o tipo de lugar que desafia a lógica, onde a Terra mostra seu lado mais primitivo, bruto e perigoso. O deserto de Danakil é, ao mesmo tempo, um pesadelo e uma maravilha científica. Um lembrete de que o planeta onde vivemos ainda guarda regiões tão extremas que a vida precisa pedir licença para existir. Em 11 de março de 2011, o Japão enfrentou um dos dias mais sombrios de sua história. Um terremoto de magnitude 9.0, o mais forte já registrado no país, atingiu a costa nordeste. Minutos depois, um tsunami com ondas de até 15 metros invadiu o litoral, destruindo cidades inteiras. Mas o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Na província de Fukushima, uma das maiores usinas nucleares do mundo, localizada à beira-mar, foi atingida em cheio pela força da natureza. A água do tsunami invadiu os geradores de emergência da usina nuclear de Fukushima Daiichi, desativando os sistemas de resfriamento dos reatores. Em poucas horas, a pressão interna subiu drasticamente e, nos dias seguintes, 3 dos 6 reatores nucleares explodiram, liberando enormes quantidades de radiação no ar, no solo e no mar. Foi o maior desastre nuclear desde Chernobyl e um dos maiores da história moderna. A radiação se espalhou por dezenas de quilômetros, forçando o governo japonês a evacuar mais de 150 mil pessoas. Escolas, hospitais, casas e fazendas foram abandonadas.
Uma área com cerca de 20 a 30 quilômetros de raio ao redor da usina se transformou em zona de exclusão, considerada perigosa para a habitação humana por tempo indeterminado. Ali, o que restou foi um cenário fantasma. Cidades inteiras congeladas no tempo, roupas ainda penduradas nos varais, calendários marcando março de 2011, brinquedos espalhados por salas de aula vazias, um silêncio que grita. A zona de exclusão de Fukushima é hoje monitorada 24 horas por dia, e a entrada só é permitida com autorização especial e uso de equipamentos de proteção. Embora parte das áreas ao redor já tenha sido reaberta, há regiões onde os níveis de radiação continuam altos demais para permitir o retorno seguro da população. Alguns moradores, principalmente os mais idosos, decidiram voltar por conta própria, desafiando as restrições. Vivem isolados, cercados por natureza, que reconquistou o espaço urbano. Javalis selvagens vagam pelas ruas, árvores crescem dentro de prédios e arrozais viraram matagal. Apesar dos esforços do governo japonês para descontaminar o solo e reconstruir as cidades, o trauma permanece, milhares de pessoas jamais retornarão e muitas comunidades simplesmente deixaram de existir. A água contaminada utilizada no resfriamento dos reatores foi armazenada por anos em gigantescos tanques. Em 2023, o Japão iniciou a polêmica liberação gradual dessa água tratada no oceano, medida criticada por pescadores, ambientalistas e países vizinhos, apesar das garantias de que os níveis radioativos estão dentro dos limites internacionais. Fukushima também se tornou um campo de estudos científicos, onde pesquisadores analisam os efeitos de longo prazo da radiação sobre o meio ambiente, animais e estruturas humanas, insetos, plantas e até animais domésticos que permaneceram na zona de exclusão são monitorados constantemente. O governo japonês afirma que a região estará totalmente segura nas próximas décadas, mas a confiança da população e da comunidade internacional ainda não foi totalmente restaurada. Afinal, os efeitos invisíveis da radiação podem durar séculos. O desastre de Fukushima foi mais do que uma tragédia natural ou tecnológica. Ele foi um alerta global sobre os limites da tecnologia diante das forças da natureza e sobre os riscos de se brincar com algo que não pode ser visto, tocado ou sentido, até que seja tarde demais. Hoje, Fukushima é um símbolo de resiliência, mas também de fragilidade humana, um lugar onde a linha entre progresso e destruição foi rompida e onde o tempo, por enquanto, ainda não curou todas as feridas. Parece um cenário de um conto sombrio, mas é real. Em meio aos jardins perfeitos do castelo de Alnwick, no norte da Inglaterra, existe um lugar que contraria tudo o que se espera de um espaço botânico. Um jardim onde quase todas as plantas podem matar você. Bem-vindo ao Poison Garden, o jardim venenoso de Alnwick, um dos locais mais perigosos e ao mesmo tempo mais fascinantes do mundo. Fundado oficialmente em 2005 como parte da restauração dos jardins do castelo, esse lugar sinistro foi idealizado por Jane Percy, a duquesa de Northumberland. Inspirada pelos tradicionais jardins medicinais e monásticos da Europa medieval, ela decidiu criar algo totalmente diferente. Um jardim que não celebra a vida, mas que expõe o lado mais letal da natureza. Cercado por portões de ferro preto com caveiras e ossos cruzados, o jardim já dá o aviso logo na entrada. Estas plantas podem matar. E não é exagero. O local abriga mais de 100 espécies de plantas altamente tóxicas, cuidadosamente cultivadas em condições de segurança e sob rígido controle. Muitas dessas plantas são comuns em jardins ao redor do mundo, mas poucas pessoas sabem do perigo que elas representam. Entre as espécies letais estão a belladonna, também conhecida como erva da morte, cujos frutos podem causar alucinações, paralisia e morte. A cicuta, famosa por ter sido usada na execução do filósofo Sócrates. A mandrágora, associada à bruxaria desde a Idade Média, com raízes que lembram formas humanas. E a aparentemente inocente hortênsia, que contém compostos que se transformam em cianeto quando ingeridos. Muitas plantas do jardim liberam toxinas pelo ar. Por isso, visitas são feitas apenas com guias especializados, e é proibido tocar ou cheirar as espécies. Em alguns casos, o simples contato com a pele pode causar queimaduras, tonturas ou até convulsões. O local já registrou diversos desmaios, inclusive de adultos saudáveis, apenas pela inalação de vapores. Os guias, inclusive, recebem treinamento específico de primeiros socorros, tamanho o risco envolvido. Mas o objetivo da duquesa nunca foi criar um espetáculo macabro, pelo contrário. Ela quis usar o jardim como ferramenta de educação e conscientização, especialmente para jovens, sobre os perigos de plantas que podem ser usadas como drogas ou venenos. Inclusive, o jardim conta com plantas relacionadas a narcóticos como ópio, maconha e coca, cultivadas legalmente com licença do governo britânico, não para consumo.
mas para fins de estudo e alerta. É uma forma de mostrar como a natureza, quando mal utilizada, pode ser devastadora. Visualmente, o lugar é encantador. Cercas vivas, trilhas bem cuidadas e placas informativas criam um contraste quase irônico com o conteúdo mortal que se esconde entre as folhas. É o belo e o letal caminhando lado a lado. Localizado dentro da propriedade do castelo de Alnwick, sim, o mesmo que serviu como cenário para Hogwarts nos primeiros filmes de Harry Potter, o Jardim Venenoso é hoje uma das principais atrações turísticas do norte da Inglaterra. Atrai botânicos curiosos, estudantes e até médicos interessados nas propriedades medicinais e perigosas dessas plantas. Mas se você pensa em visitar, fique atento. A visita é rápida, os caminhos são limitados e a regra principal é clara. Olhe, ouça, mas jamais toque. O Poison Garden nos ensina que a beleza pode ser traiçoeira e que a natureza, quando observada de perto, guarda segredos capazes de curar ou de matar. É um jardim que não floresce para encantar, mas para advertir, e isso o torna ainda mais fascinante. A morte de Juliana Marins no vulcão Rinjani nos lembra que por trás da beleza e do fascínio desses lugares existe um risco real e muitas vezes fatal. A natureza é imensa, poderosa e misteriosa. E nós, humanos, seguimos desafiando seus limites, por curiosidade, por adrenalina ou pela simples vontade de ir além. Mas antes de se aventurar em locais assim, lembre-se, a vida vale mais que qualquer foto ou conquista. Se gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal Fatos em Cenas e comente qual desses lugares você nunca teria coragem de visitar. Até o próximo vídeo.